Mais uma vez, bom dia a todos. Bem-vindos todos. Eu vou pedir ao Davi que tire essa primeira tela que está aí, para que nós apareçamos, ver se nós aparecemos todos. Aí, Davi, muito bom. E nós temos, então, o nosso simpósio hoje, quer dizer, pessoas que se sentam juntas, e eu estou ladeado aqui de uma turma da melhor cepa. Está ao meu lado está o pastor Marco Aurélio. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor João Pedro. Bom dia, meus irmãos queridos. Isso. E somos aqui capitaneados pelo esfuziante e nunca natimorto Enoque. Bom dia, Enoque. Gostei do esfuziante. Me deu até vontade de tomar café. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz. Tudo bem? Prazer estar com os meus irmãos nessa manhã abençoada. Realmente venha fazer sentido aos meus queridos, à nossa igreja, para que possamos melhorar cada dia servindo o Senhor, e a Ele toda a honra, toda a glória. Isso. E para emprestar simpatia e erudição, Juliana, aqui do nosso lado, além da aura pessoal que tem uma cruz no centro da sua vida. Essa mulher realmente, longe esteja dela se gloriar, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Ju. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Isso, minha gente. Nossa leitura bíblica de hoje, segundo das Crônicas, capítulo 15, e vamos conversar um pouquinho aqui, o que vocês acharam de interessante nessa leitura, que gostariam de participar conosco. Eu achei interessante isso, o outro deixa aí interessante aquilo. Então vamos lá. Está aberto então a todos o que você achou uma coisa interessante nessa leitura do texto segundo das Crônicas, capítulo 15. O Nelson levantou a mão. Vamos lá, Nelson. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Acho que eu achei extremamente interessante foi a conclusão de que sem Deus e sem aquilo que eu vejo na passagem é que sem Deus, sem um sacerdote ensinando a palavra de Deus, sem os ensinamentos da palavra de Deus, ocorre um distanciamento e vira uma bagunça. Né? E eu acabo por me sentir um pouco assim, me levou aí para uns momentos em que eu estava afastado do Senhor e dos seus ensinamentos, e isso virou uma bagunça grande na minha vida. Então me lembrei, olhei, li aquela passagem e me lembrei desse momento, né? Da importância de ter um sacerdote, alguém te ensinando a palavra de Deus, os caminhos de Deus, que te aproxima automaticamente de Deus e as consequências da falta disso. Muito bom, Nelson. Muito bom. A irmã Meire também levantou a mão, depois Miguel, nessa ordem. Vamos lá. Bom, o que me saltou aos olhos aqui foi o versículo 2, a segunda parte, né, que diz: o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Então, me parece que aqui é uma condição, porque às vezes a gente pensa, mas cadê Deus? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não está comigo? Eu não sinto Deus me ouvindo, Deus não responde as minhas orações, mas é uma condição, né? O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Então, eu achei muito interessante isso, bem, bem interessante mesmo. Muito bom. Miguel e depois a Sheila. Olá, Miguel. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Uma parte que eu achei interessante foi o capítulo 3, que diz até o 4, que diz assim: durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que o ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram os tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor
o Deus de Israel. Eles procuraram e o encontraram, ou seja, eles procuraram e conseguiram achar Deus e conseguiram retornar mesmo tendo pecado contra Deus. Isso mostra que Deus é misericordioso, né? Muito bom, Miguel. Sheila, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Obrigada, pastor. O que me chamou a atenção nessa leitura foi a parte, a partir do 6, que fala que nações e cidades estavam se destruindo, né? E que Deus estava fazendo cair sobre eles todos os tipos de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Apesar de todas as coisas que acontecem, Deus não deixa a gente desamparado, está sempre com a gente, né? Ele nos capacita e nos promove a mais coisas. Muito bom, maravilha. Dinâmica da vida cristã, meu amigo Alex, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia mais uma vez, pastor, bom dia a todos. Capítulo 15 de 2 Crônicas é fantástico, né? Começa no 14 aí, com o começo do reinado de Asa. Isso, exatamente. Um homem de coragem, né, pastor? Fazer reformas e trazer o povo que estava totalmente contaminado com coisas pagãs, com adoração a outros deuses. E aqui na metade, na parte B aí do 2, diz que o profeta Azarias chegou para ele e disse: o Senhor Deus está com... Fala assim, né? Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês. E se vocês o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se vocês o rejeitarem, ele também os rejeitará. Né? Nesse momento, parece ser uma condição muito clara de Deus para nós. Né? Olha, busque-me. Eu vou estar com vocês, mas olha, vocês também têm que fazer um sacrifício. Muita gente acha que Deus vai pegar ele lá pelo sofá da casa dele e vai sair arrastando ele para a igreja, né? E eu acho que essa palavra aqui tocou muito ao meu coração. Que se buscarmos o Senhor, ele nos achará. Mas se a gente também se afastar dele, possivelmente ele não vai estar muito interessado, não. Então, que a gente possa pegar essa palavra aqui e colocar, assim, dentro do nosso coração e fazer a nossa parte, né? Todos os dias. Muito bom, muito bom. Roberto Moura, nosso professor emérito, grande figura, impoluta, representante da colônia piauiense. Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Bom dia, pastor. Como diria Roriz, o povo piauísta saúda a vossa insolência. Né? Aí sim. O que chamou a atenção para mim foi um trecho inteiro, que nós não vamos reproduzir pelo tempo, que vai do 8 ao 15, que mostra quando o líder, aconselhado pelo próprio Deus e seu profeta, chamam todo o povo na responsabilidade, chuta fora tudo quanto é idolatria, tudo quanto é porcaria que eles chamavam de santo e que ocupava o lugar de Deus, e a partir daquele momento eles iriam voltar a ter uma aliança com Deus, iriam prometer matar todos aqueles que não iriam adorá-los. Então esse trecho ele é muito rasga coração, né? Porque a parte do início, o início começa quando você necessariamente larga tudo que tem antes, a parte do zero, faz conta que não aconteceu, vou fazer essa daqui para frente. E aí nesse momento a coisa começa a mudar. E aí todos ficaram felizes porque foi feito o juramento diante do próprio Deus. Né? Então, muitas vezes nós queremos ficar remendando situações espirituais que estão caducas e não são agradáveis a Deus. Na verdade, Ele quer que você parte do zero. Não tem negociação, não tem meio termo. Eu não vou ficar nesse lugar aí que tem coisa velha e feia quebrada. Né? E aqui que a coisa começou a mudar com esse povo. Muito bom, graças a Deus. Obrigado, Roberto. Joaquim, bom dia, Joaquim. Deus abençoe, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom, me chama a atenção dois links que este texto faz. Um com Jeremias 29 e outro com Josué 1:9.
vão me buscar e vão me encontrar se buscarem de todo o coração. E, ao mesmo tempo, Deus está dizendo, sejam fortes e corajosos, que eu estou com vocês. Para um povo que vinha de um domínio, vinha de uma situação ruim, querendo mudar, é muito interessante ver Deus reforçando uma promessa que ele tinha feito para Josué e mostrando um caminho que ele vai falar depois com Jeremias. É Deus se reforçando, digamos assim, para aquele povo. Para que a gente sempre lembre de buscá-lo, de estar com ele, de se empenhar no seu caminho, que ele vai abençoar quem fizer isso. É isso que me chama a atenção no texto, essas duas ligações. Beleza, Joaquim. Professor Edson, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Sua contribuição está aí para nós. Enquanto eu tomo um cafezinho da garrafa magenta. Aí sim. Vamos lá, Edson. Bom dia para todos. Acho que todos nós identificamos no capítulo inteiro mesmo. Muita coisa boa, muita coisa interessante, né? Eu vou destacar a ação do rei Asa quando ele destituiu a própria mãe, que era uma idólatra. Quebrou a imagem, fez ela em pó. E isso me chama a atenção, o Joaquim já chamou a atenção de ser forte, né? Só os que estão com Deus são fortes. Então, ele, fortalecido pela aproximação que o povo todo teve com Deus, destituiu a mãe. Isso me chama a atenção porque não interessa se é a mãe, se é a esposa, se é o esposo, se é o filho, se é a filha. Se não estiver fazendo aquilo que Deus espera que se faça, a gente tem que destituir, mas no sentido que o rei fez, apenas afastou e mostrou o caminho certo, que era o caminho que o povo estava seguindo. Então, muitas vezes, se alguém da nossa família está atrapalhando, é preciso chamar essa pessoa e dizer, você está atrapalhando o serviço. Então, vamos aqui fazer a correção necessária. O rei deu exemplo afastando a mãe da direção que ela tinha em mãos. Essa palavra me chamou muita atenção porque mostrou o rei como o líder do povo. Muito bom, muito bem. Qual é a importância de um bom professor nesse texto? Aqui, pensando num contexto de escola dominical, qual é a função, qual é a importância de um bom professor? Aqui. Então, o Enoque já levantou a voz, ele não levantou a mão, mas levantou a voz. Vamos lá, Enoque. Acho que esse é um capítulo que realmente tira as nossas dúvidas com a falta e deixando mais claro e objetivo a disposição de Deus em relação a nós. Ele está à disposição, ele está disponível, mas precisa que pessoas façam, e façam muito bem, e saibam o que está fazendo. O versículo 3 diz assim, olha, durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, não tiveram sacerdote que ensinasse. Por que não adoraram? Porque não tinha gente que ensinava. Então, o ensino aqui, o ensino foi e sempre será uma ferramenta útil na mão de Deus para fazer as pessoas fazer as coisas certas diante dele, porque ele realmente ele é um Deus exigente. Eu ouso dizer que 2020 e 2021 foi um ano que eu
eu tive que romper com a dificuldade que eu tinha de querer que Deus não fosse um Deus que tratasse a gente da forma como nós o tratamos. Não que Deus, porque por seu amor, ele poderia fazer mágica e dizer, não, ele vai tratar, porque ainda que eu sou infiel, ele continua fiel, beleza. Está na palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que se tem pessoas para fazer, que façam com amor, ensine as pessoas a fazer. E aí no versículo 4 ele diz assim, olha, mas quando vieram tempos difíceis, eles levantaram, voltaram para o Senhor, eles procuraram e eles encontraram. Novamente, à disposição de Deus, como o Alex falou. Deus está à disposição. O Nelson também falou que ele teve um tempo afastado, sem querer, mas Deus não... Ele era escolhido do Senhor e fica aquela sementezinha assim, rapaz, eu preciso voltar. Eu não sou desse mundo, eu estou afastado, mas o meu Deus, ele não se afastou de mim. Então, há um projeto, há uma busca, e isso nós precisamos colocar na cabeça do nosso povo, da Igreja do Senhor. Nós precisamos ensinar as pessoas a voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. O quanto antes, porque da forma como nós temos tratado o Senhor, ele tem tratado a gente também. Maravilha. Dá o bom dia para o Felipe, aniversariante da semana passada. Bom dia, Felipe, bem-vindo. Como é que está aí, Tchê? Eu soube que você está aí no clima antártico. Então, bom dia, graça e paz. Realmente estamos num forninho aqui, né? Está bastante quente. O que me chama a atenção no texto em relação ao papel docente, papel de quem está na condição de professor, ele está na altura do versículo 8. Eu penso que o professor ele não é e não deva ser quem apenas despeja conteúdo. Ele precisa ser aquele que enche quem o ouve, com ele interage, de coragem, ou seja, o professor também é um encorajador. Então, eu penso que não podemos restringir o papel do professor a uma figura que tem muito conhecimento e despeja conhecimento. Isso é um palestrante, isso é outra coisa. O professor é aquele que interage, que participa do processo de ensino-aprendizagem e que encoraja, que desperta para que a pessoa esteja motivada, animada. Então, eu acho que o texto ele fala nesse sentido, e o versículo 8 é de onde eu tiro essa referência, né? Quem participa nesse processo sente-se encorajado a replicar, a manter viva a ideia que é ali transmitida, né? Então, a interagir de modo vivo com a ideia que é trazida. Muito bom. Então, obrigado, Felipe. O Roberto tem a mão levantada, a Sheila e mais uma pessoa. Então, nessa ordem, Roberto, Sheila e mais uma pessoa. Mais uma vez, bom dia a todos. Interessante aqui que nesse trecho ele traz uma coisa muito legal que lembra quando eu dou minhas aulas, né, de matemática e de física, né? Que é o aluno não ter medo da matéria, ou aversão, fobia, não ter raiva da matéria e saber que matéria o professor está dando, né? Então, o povo de Israel tinha uma verdadeira aversão ao Senhor nessa época, né? Não tinha o menor querer contato, tinha medo das coisas que aconteciam, né? E nem sabia quem era Deus, né? Então, só depois que o rei Asa chamou todo mundo na regulagem para poder aprender Deus de novo, é que a coisa voltou para o eixo, né? Então, o professor, o instrutor, o mentor, aquele que tem, por incumbência, trazer o contato das pessoas que estão com ele para mudarem de vida, mudarem de pensamento, mudarem de nível, de etapa, ele tem que quebrar esses 3 sentimentos, né? Você não pode ter medo ou aversão com relação àquilo que você está aprendendo, e o povo de Deus aqui tinha verdadeira aversão às coisas do Senhor. Não pode ter medo daquilo que vai acontecer, mas também não pode ter raiva daquilo. Você tem que ter um certo grau de intimidade, um grau de
de comunhão com aquilo. E, por último, você tem que saber muito bem do que você está recebendo. Muitas vezes pergunta para um aluno o que você está aprendendo na sua matéria. Ele nem sabe do que você está falando. Pergunta, que? Não. Do que é a prova hoje? Né? A prova? Não sei. Então, era mais ou menos a situação do povo de Israel com relação àquilo que Deus havia colocado para eles. A pessoa tinha sido totalmente rompida devido à idolatria. Então, eles tinham esses 3 sentimentos que um professor tenta reverter quando está trabalhando com seus alunos. Maravilha. Eu estou gostando muito dessa participação dessa turma aí, não é? Desse jeito, dá gosto. Dá gosto, não é? Que beleza. Depois do professor Roberto, foi a Sheila, depois o Nelson e mais uma pessoa. Como eu tinha falado antes, né, que o que me chamou a atenção nesse capítulo foi o capítulo 6 e o 7, que no 7 fala, né, que não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Então, assim, quando me foi feita a proposta de dar aula na IBD, eu falei, mas será que eu estou capacitado? E pastor João Pedro falou, Deus capacita. Então, esse trecho fala bem isso. Serão todos bem-sucedidos no que fizerem. Amém, obrigado, Sheila. Nelson, vamos nessa. E eu acho que depois do Nelson, mais uma pessoa é o Joaquim. Olá, Nelson. Pastor, as pessoas costumam falar que aprender na bicicleta, quem aprende nunca esquece. Né? Eu não concordo muito com isso. Porque se você aprender a andar de bicicleta hoje e ficar o ano todo sem andar, daqui a um ano você for descer uma ladeira de bicicleta, é muito provável que você quebre os dentes, porque a queda não vai ser bonita. Então, isso leva ao quê? O professor, e a importância de um professor, a importância de ter alguém ministrando, ensinando, compartilhando conhecimento e aprendendo também, o professor aprende muito, ele faz com que aqueles que estão recebendo aquele ensinamento estejam constantemente em contato com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Ou seja, o ensino constante eleva a que não ocorra esse afastamento de Deus. Né? Porque você está constantemente em contato com Deus e com a sua palavra. Né? Então é mais difícil você se afastar de Deus. Então eu vejo aí a grande importância. E quando você necessitar buscar o Senhor de uma forma mais incessante daquela que você já faz, você vai ter capacidade, conhecimento para isso, ok? E outro último ponto é que quando você adquire conhecimento, quando você está em constante contato com Deus, constantemente aprendendo sobre a sua palavra, reforçando o que eu falei de início, a probabilidade de você se afastar de Deus, ela vai ser muito menor. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, você vai saber que você aprendeu e está aprendendo que esses momentos difíceis vão vir, você não está livre deles, mas que o Senhor é contigo. E se tu estiver ali em constante busca, eu será contigo para ultrapassar esses momentos difíceis. Então, acho que esse é o que mais me leva, mais me salta à vista nessa passagem. Que quanto mais você está em contato com o seu professor, e a existência desse professor te leva a estar em constante contato com Deus, e isso minimiza a possibilidade de você se afastar do Senhor. Muito bom, obrigado, Nelson. Joaquim, vamos nessa. Bom, eu vou ler o versículo 3. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Esse combo é muito engraçado. A gente está falando do ensino, mas a gente está vendo a falta que fez ao povo 3 coisas: adoração, ensino e a lei de Deus. A nossa parte é uma parte do combo. A gente vai fazer o ensino. Temos que buscar também em adoração, na leitura da palavra, para complementar a nossa vivência com Deus. E eu acho que nós temos que também mostrar isso aos nossos alunos, àqueles que
que estarão nas turmas, e eles precisam completar aquela aula que eles vão receber com adoração e leitura da palavra. Eles precisam se dedicar a isso também, que é o que o Senhor espera deles. Maravilha, obrigado, Joaquim. Miguel, vamos lá, Miguel. Da pergunta que o senhor fez, né, de qual a importância de ter um bom professor, eu acho não, né, tenho certeza, a própria Bíblia, ela se explica. Em Atos 2, a gente vê a importância, Atos 8, a gente vê a importância disso quando Filipe chega e pergunta para aquele moço, né, se ele entendia o que ele estava lendo. E o moço respondeu, como posso entender se ninguém me explica? Então, sim, é preciso que a gente aprenda e é preciso que alguém ensine a gente o que a gente está lendo, o que a gente está nas escrituras, para que a gente possa entender quem é Deus e estar adorando o Deus certo, né? Porque aqui nesse versículo 3 dizia também que eles não estavam adorando o Deus certo, porque eles não conheciam o Deus certo, eles não tinham quem ensinasse a eles. Então, é preciso que tenha alguém que nos ensine, alguém que saiba, né, o que está escrito, que possa explicar para a gente possa entender quem é Deus e para que a gente possa adorar o Deus certo, para que a gente não caia em idolatria, né? Então, eu acho que essa é a importância de ter um bom professor. Ok. Rapaz, desse jeito fica fácil ser professor de escola dominical, né? Aí, brincadeira. Agora, Davi, encerra a nossa lição aí, a gente volta domingo que vem. O combo joaquino foi bastante interessante o que ele trouxe aqui, porque estiveram sem o verdadeiro Deus. A verdade é que Deus sempre esteve ali presente. Sempre esteve. Eles não adoraram a Deus. Bom, o templo já estava construído desde o 7º ano do rei Salomão, certo? Salomão reinou 40 anos, então está pronto desde o ano 7º, tem 33 anos. Depois, Roboão, filho de Salomão, reinou 16 anos. Então, você tem 33 anos, mais 16. Depois, você tem mais 3 anos do rei Abias. Então, 33, 16, mais 3. Você tem 52 anos de templo feito ali esperando a adoração. Então, você tem um Deus presente, você tem um templo presente, no entanto, você não tem adoração a Deus. O profeta disse, nós não temos lei. Espera aí, a lei está mais ou menos feita aí há uns 500 anos, 400, 500 anos. Faltava o quê, então? É provável que faltasse mesmo sacerdotes que ensinassem a adorar a Deus, a ler a lei e saber o conteúdo da lei e a forma de obedecer a Deus. Veja que o profeta não disse, durante muito tempo estivemos sem profeta, estivemos sem sacerdotes que ensinassem a lei. Tem templo, tem Deus, quer dizer, tem o combo joaquino, mas não estão se apropriando adequadamente do combo joaquino, porque faltou sacerdote. E aí eu quero retomar um pouco a história aqui, voltando um pouquinho, uns 100 e poucos anos antes do rei Asa, o reino do norte de Israel foi dividido, foi destruído pelas tropas assírias. E o rei assírio, como política daquele tempo, repovoou a parte norte de Israel, colocando pessoas de fora. E aí, cada pessoa que vinha trazia a sua religião e adorava a Deus do seu jeito. E Deus mandou, então, leões que devoravam aquelas pessoas. E até que perguntaram assim, então, qual é o segredo?
o segredo que descobriram ali é que faltava sacerdote que ensinasse o povo a adorar Deus direito. Você pode ver isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Não faltavam adoradores que adorassem de forma correta. E quem os ajudaria? Não era o profeta, era o sacerdote. E aí o rei Senaqueribe arranjou sacerdotes judeus que voltassem para a parte norte de Israel para ensinar os estrangeiros a adorar a Deus. Você pode dar uma olhada aí do versículo 20, 24, 27, do segundo livro dos Reis, capítulo 17. Em relação ao nosso texto, já a partir do capítulo 17 de Segundo das Crônicas, houve uma campanha maciça de escola dominical, de escola bíblica, promovida pelo rei Josafá. Você pode acompanhar também essa história aqui pertinho do rei Asa. O filho de Asa, Josafá, foi o primeiro rei que criou um mutirão de escola bíblica. Segundo das Crônicas, capítulo 17. E ele mandou uma turma muito grande de sacerdotes e outros líderes que ensinassem de porta em porta, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, a lei de Deus e de como adorar a Deus. O Enoque já achou ali. Como é que é, Enoque? Vamos nessa. Ele não achou, ele está passando a caneta ali em cima, é a caneta que está lendo, mas ele não está valendo, não. Versículo 12, e Josafá foi ficando cada vez mais forte. Juntou mantimentos. No versículo 7. Versículo 7. No terceiro ano do reinado, Josafá enviou os seguintes autoridades para ensinar as leis de Deus nas cidades de Judá, Berali, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Natanias, Zebadias, Azael, Jonathan, Adonias. Levaram consigo o livro da lei do Senhor, foram por toda a cidade, ensinando a lei a todo o povo. Esse é o primeiro mutirão. O mutirão da escola bíblica veio antes do mutirão da vacina. Tá? O primeiro mutirão de escola bíblica feita pelo filho de Asa, Josafá. Veja que as pessoas foram de cidade em cidade. Eles mandaram alguns líderes, mas quando você vê a descrição dos sacerdotes levitas, quem foi ensinando mesmo, o grosso daquela turma, era constituída de sacerdotes, professores da lei. Então vejam vocês que, neste caso aqui, o sacerdote, o professor, está acima do rei, porque o povo depende de alguém que ensine a lei. O sacerdote está até acima do profeta, que o profeta diz, olha, essa coisa toda aqui está ruim por falta de sacerdote que ensine. Lá no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, as pessoas estavam sendo comidas pelos leões porque faltavam sacerdotes que ensinassem a lei. Quando o rei Josafá quis colocar aquela campanha de escola bíblica na sua turma, ele mandou os 4 líderes, mas o grosso da campanha eram os sacerdotes que ensinassem. Bom, fechando aqui essa nossa primeira parte, nós somos os sacerdotes e eu queria que você, líder, você, professor, líder de um ministério, líder de PG que está conosco hoje, vissem a grande importância, eu diria, a suma importância da figura do professor aqui. Em certo momento, o sacerdote é mais importante para o povo de Deus do que o rei.
Ponha isso no seu coração. E é que eu estou dando uma de profeta, já estou pregando já. Não é? Em certo momento, visto de uma certa perspectiva, o ensinador da Bíblia, o professor da Bíblia é mais importante do que o profeta, é mais importante do que o próprio rei da nação. Isto aqui não é assim, não é uma coisa assim, eu vou ensinar ou não, eu vou ficar quietinho aqui. Isso assim, meu irmão, minha irmã, ponha uma coisa no seu coração. O sucesso do rei Asa, a não destruição dos estrangeiros lá na parte norte, no Reino do Norte, e o sucesso do rei Josafá, para ficar só nesses 3 momentos aqui, deveram-se, os sucessos, né, deveram-se única e especificamente a presença de professores. E aí eu ouso dizer que a destituição da rainha idólatra foi em virtude de sacerdotes que ensinaram o rei Asa. O juramento que o Roberto trouxe aqui, que eles juraram ser fiéis a Deus, acho que foi o Roberto, salvo o melhor juízo. O juramento, o compromisso que eles fizeram de todos servirem a Deus, foi em resultado de um bom ensino justo, ensino sério, ensino profundo das Escrituras no meio do povo de Deus. Um bom ensino ensina a lei. Bom, aí o Josias também, o Josias, Uzias, Ezequias, e aí eu diria aqui, JP, como o autor de Hebreus, faltar-me-ia tempo para falar do rei Uzias, do rei Josias, do rei Josafá, do rei Ezequias, do que eles fizeram, mas sempre teve, ou nós poderíamos fazer aqui, a renovação que houve no tempo do rei, do governador Neemias e do sacerdote Esdras, de novo, foi leitura e ensino da lei. E nós estamos aqui, e eu quero ressaltar aqui a importância central da figura do professor no nosso meio, para que não aconteça como aconteceu no tempo do rei Ezequias, que mandou mensageiros por todo o seu reino, convidando as pessoas para a adoração, e as pessoas riram e ridicularizaram das pessoas, porque faltava ensinadores para o povo. Quando faltam ensinadores profundos, ensinadores sérios, que conhecem a lei de Deus, que amam a lei de Deus e que amam o povo de Deus, quando falta isso, o povo de Deus se torna relapso. Tem templo, tem lei, tem Deus, mas isso não faz diferença nenhuma porque faltou ensino sério. Então, meus professores, bem-vindos todos, vocês têm o sucesso do povo de Deus nas mãos de vocês. Eu conclamo a todos, nesta manhã, que nos próximos dias, a grande diferença que vai haver no povo de Deus não é o grande culto da celebração, a profecia da pregação, é o ensino da palavra de Deus. Ensino sério, ensino de quem conhece a lei, a Deus, que ama o povo, porque é assim que o povo de Deus vai fazer aquilo que Deus quer e vai agradar a Deus. Então vamos lá, vamos para a nossa... isso aqui foi só a introdução, viu, pastor Marcos? Não é? Foi só a introdução. Isso aí é aquele momento que dura entre 9h20 e 9h30, só. Certo? Esse aqui é só aquele momento ali, dos 10 minutos. Passado, então, o tempo dos 10 minutos, eu espero que todos estejam convencidos e mais convencidos da importância do professor. Porque esta é a figura do professor. É assim que Deus vê o professor. É assim que a Bíblia
retrata a figura do professor. Isto aqui não é uma coisa de só menos importância, não é secundário, é prioritário. Então vamos lá, o que nós gostaríamos de compartilhar com você aqui, para que você melhore como professor que ama a Deus, que ama a lei, conhece a lei e ajuda o povo de Deus a adorar a Deus e obedecê-lo como Ele quer. Então vamos aí para a nossa tela. Eu quero agradecer ao Davi, que tão prestimosamente nos ajudou esses dias aí. Então vamos lá. Vamos pensar então em plano de ensino. O que é, como fazer, não é? O que fazer no plano de ensino? Você tem um material para dar aula, então eu vou pedir ao pastor Marco que vá lendo aí para nós, ou então ele sugira que alguém do outro lado da tela seja também um leitor. Vamos lá, pastor Marco. Ok, meus irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos participassem fazendo a leitura. Então, gostaria de alguém que esteja aí com uma voz boa, né, para fazer essa leitura. Então, eu queria que alguém se prontificasse aí para fazer a leitura. Posso ler. É melhor indicar o nome, senão nós não teremos ninguém para ler. Posso ler. Eu queria pedir aí o nosso querido irmão Edson, né, que faça essa leitura. Um plano de ensino bem elaborado pode facilitar a vida do professor no semestre. Pode. Na organização, atingir as metas, avaliação dos conteúdos e processos. Opa, tá aqui. Então, você pode ter de vários modelos ser ajudado na elaboração de um bom ensino. E isso vem pelo plano, né, que é o seu plano piloto. Vamos aí, então, adiante para esclarecer mais isso. Vamos lá. O próximo slide. Antes de ler o próximo slide, pastor, muita gente confunde plano de ensino com plano de aula. Então, a gente já pode fazer essa observação, né? A diferença sobre o plano de ensino, que é algo mais amplo, que fala sobre o processo todo, e o plano diário, que é do dia, né? O plano de aula. Porque muitas pessoas confundem plano de ensino com plano de aula. Pronto, pode ler o seguinte. Isso. Um plano de ensino, Sueli, lê para nós, minha irmã. Plano de ensino. Vamos escutar? Vamos nessa. Um plano de ensino nada mais é do que um planejamento no qual o professor interliga os objetivos, os conteúdos e as metas que pretende atingir com os alunos e determinada disciplina. Nesse caso aí em determinada, desculpe, em determinada disciplina. Você está dando uma disciplina e aí você tem objetivos, você tem conteúdo, você tem meta. Como chegar lá? Você chega lá através do plano de ensino. Né? Você tem um plano de ensino para isso. O Davi vai consertar isso aqui, porque esta aula também está sendo gravada e você, cioso agora da importância do professor, do seu ministério divino à frente do povo de Deus, vai acessar a aula durante a semana para reforçar alguns conceitos que não ficaram claros para você. Então, agora está certinho. Um plano de ensino nada mais é do que um planejamento. É o planejamento do professor, no qual ele interliga os seus objetivos, o conteúdo da disciplina e as metas que ele quer atingir junto com o aluno na sua disciplina. Obrigado, Davi.
Vamos ao próximo slide. Enoque. Então, isso aí é parte para reflexão. Preciso refletir sobre o que, para que, como, com que ensinar, né? Eu costumo dizer que o plano de ensino, ele é o nosso GPS, ele nos assegura um norte. Nós temos uma ânsia como professor de chegar ao final do curso ou do semestre e, puxa, conseguimos. Não consegui, conseguimos, porque eu e os meus alunos e eu. Então, vamos refletir sobre o que, para que, como e o que ensinar. Vamos ver, né? Vamos ver, Romero. Isso. Então, vamos lá. Eu falava do Alex, da dinâmica da vida cristã. Imagine, Alex, que você dá aula durante 18 semanas, 16 semanas, e o seu aluno não tem o material de dinâmica da vida cristã. Cada domingo você tem que fazer um esforço muito grande para fazer com que o aluno que não tem o material, que não acessou o material, se lembre de que foi dito na semana anterior e ainda se mantenha concentrado. Agora, quando você tem um plano de ensino, você tem o que você vai fazer, o que você vai ensinar, para que você vai ensinar. Veja que quando o profeta Azarias terminou de falar, as pessoas adoraram a Deus de forma correta e fizeram um pacto entre si, quer dizer, tinham um objetivo ali. As pessoas fizeram um pacto e o Edson, que parece que fez isso aqui, o Edson notou que quem não fizesse direito ia morrer. Isso aqui é pacto, não é? Quem não fizer direito, a gente mata, não é? Muito bem observado pelo Edson, que tem um olhar clínico para essas coisas, né? Então, vamos lá. Vamos para o nosso plano de ensino, Alex. O que é um plano de ensino? Vamos lá, Ju. Plano de ensino, o que é? É o planejamento semestral ou anual das atividades de uma disciplina, seja ela presencial ou à distância. O plano de ensino possibilita conhecer, desde o primeiro dia, todo o conteúdo e o planejamento para o semestre. Então, é um panorama, né, que você faz geral de tudo que você vai apresentar naquele semestre. Isso. Agora veja, Sueli, você sabe muito disso, então eu não vou nem chamar a atenção da Sueli. Serginho, tudo bem, Serginho? Tudo. Opa, maravilha, maravilha. Imagina, assim, o aluno, no máximo, sabe o conteúdo daquele dia. Mas, às vezes, ele não integra o conteúdo daquele dia com o conteúdo da semana passada. Mas ele também tem menos ideia ainda como é que vai acabar aquele negócio. Acontece que o plano de ensino, na cabeça do professor, o semestre todo está ali presente. Ele já sabe como vai acabar. Não é surpresa para ele, porque o professor conhece todo o conteúdo que ele vai dar naquelas 16 aulas, 17 encontros, no seu semestre. Então, na cabeça do professor, ele sabe. E a função do professor ali é ajudar o aluno a mais ou menos saber como é que a coisa vai terminar. Assim, a função do professor, então, se a gente tivesse que fazer de novo, em novas linguagens, o plano de ensino, o professor dá o spoiler, porque ele sabe do que vai acontecer. É como você lê o Correio Brasiliense, lá na área da novela, já tem um resuminho dos capítulos de cada dia, porque a pessoa já sabe, já assistiu, ela sabe como é que vai acontecer. Serginho, se os nossos professores fizessem assim, não seria legal, meu amigo? Muito legal. Muito bom. Isso, beleza.
Vamos passar adiante. Obrigado, o nosso Serginho monossilábico, não é? Está aqui, mas está valendo a sua participação. Enoque, vamos nessa aí. O plano de ensino tem o objetivo de que a cada aula, ou melhor, de que cada aluno desenvolva uma aprendizagem significativa. E ao consultar o plano de ensino, o professor poderá se organizar, se preparar melhor para as suas aulas. Tá? O plano de ensino para o professor está como falar a Bíblia ao crente. É complicado, né? Hoje tem gente que não gosta mais de carregar sua Bíblia, mas tem no celular, tem. Nós tornamos muito dependente o plano de ensino. Professores que estão nos ouvindo aí e trabalham na área educacional sabe que é um material de consulta. Sempre que sentar para planejar, tem que estar ali com ele na mão, olhando, vendo, de olha com a forma melhor que nós vamos fazer, porque há uma dinâmica muito interessante em cada aula, é o professor buscar meios, recursos, estratégias, para não fazer da sua aula um martírio, fazer algo dinâmico, dizer, hoje nós vamos fazer uma aula expositiva, mas hoje nós já queremos aliar da aula expositiva, explorar também a avaliação, uma avaliação contínua, dando espaço ao aluno, responder questões relacionadas ao conteúdo, dizer, olha, e o interessante de tudo, aproveitar a fala do aluno, por mais maluca que seja, a gente tem que fazer um malabarismo gospel para trazer essa fala para dentro da nossa conversa, para que, se for algo absurdo, ele não acredite nisso e abandone essa ideia, porque em qualquer momento o nosso aluno pode falar alguma coisa e dizer assim, não, eu aprendi na aula discipulado consistente que isso, não, lá não falamos isso. Então, o plano de curso, ele vai realmente dar um norte para o professor, é um material de consulta, um material de orientação, tá? E no plano de ensino também, vai fazer com que a gente, olha aí, pastor, já está antecipando a fala, o Roberto é terrível. e o plano de ensino, por exemplo, para o aluno, vai também dar essa oportunidade para que ele realmente responda sobre o ensino de forma significativa. Porque realmente, aquela perguntinha básica que o pastor João Pedro gosta de fazer aqui, isso faz sentido? Né? Porque se não fizer, nós vamos retomar a atividade e vamos trabalhar para que vocês respondam na medida que nós esperamos que esse processo seja desenvolvido. Ok, beleza. Ju? Sobre o slide. Não, é nesse slide ainda, sobre desenvolver a aprendizagem significativa. Sim. Então, foi falado sobre a importância, né, do professor, e aqui eu quero destacar a importância também do aluno, do professor estar instigando, né, incentivando o aluno a participar do processo, para que essa aprendizagem seja realmente significativa. E sobre o plano de ensino, eu me recuso, né, a acreditar que ainda existe professor, eu acho que em outros lugares deve existir, mas aqui na IBLS não, que não se prepara, né, com antecedência, que não tem essa visão panorâmica do conteúdo, que vai estudar a lição sexta-feira à noite ou sábado à noite para apresentar no domingo. Eu acho que aqui esse comentário é desnecessário para cá, né? Então, hoje, aqui, essa nossa conversa, a gente está refletindo, né, sobre a prática, sobre tudo o que temos feito. Eu achei muito interessante quando a Sheila falou que ela foi convidada para ser professora e ela não se sentia preparada. E aí eu lembro muito de uma frase, né, que ninguém aprende a caminhar sem aprender, né? Sem fazer o caminho caminhando, né? Sem estar refletindo sobre o que está fazendo. É preciso começar e depois refletir novamente sobre o que se está fazendo e aí refazer e retocar sempre, né? O professor ele não vai ser um professor falando assim, eu já sei, então agora eu vou ensinar. Não, eu vou ser professor
Mas agora que eu vou começar, né? Buscar, o professor está sempre estudando, tem que estar sempre vendo novas possibilidades, aprendendo, consultando, estudando, para que o ensino seja realmente significativo. Isso. E aí você vê o lado Paulo Freireano da Juliana, né? Quer dizer, a caminhada se faz ao caminhar. Retocando, refazendo o caminho. Refazendo. O sonho aqui se propôs. Olha aí, ó. Aí, veja só vocês como nós temos grandes professores aqui. O Roberto trouxe um termo bastante interessante, que é uma proposta andragógica. Esse impropério, que parece esse xingamento robertiano, quer dizer simplesmente o seguinte: proposta andragógica é como se ensina o adulto. Porque a pedagogia do paidós ou do pedós é como se ensina a criança. E o andrós, geralmente André é o adulto, é o marido, o andrós é o adulto. E você não ensina o adulto como você ensina a criança. O adulto gosta de participar do modelo, do processo da aprendizagem. Volta aí, Davi, ao nosso slide anterior. Obrigado. O andrós, o adulto, seja ele mulher ou homem, gosta de participar porque ele também tem inteligência, ele também tem algo a dar, ele também tem contribuição. Vejam vocês aqueles 10 primeiros minutos que nós gastamos hoje. Cada um de vocês deu uma contribuição extremamente significativa. Vocês viram ali, a gente até criou termos aqui, joaquiniano, né? Combo joaquiniano, porque o cara está vendo as coisas, adulto faz isso. E aí, meu professor, você com um plano de ensino, você pode ajudar a pessoa, o aluno, a que e cada aluno desenvolva, ele faça descobertas por si, aquele momento eureka ou heureka, aquele momento eureka do aluno, que ele se espanta, que ele se interjeciona, que ele quase que se escandaliza assim: caraca, moleque, olha só que coisa interessante. Então, o plano de ensino ajuda você, professor, a que o aluno descubra aquela coisa. É como a maiêutica socrática, em que, através da técnica, o professor ajude o aluno a descobrir algo que já está dentro dele. Para o professor Sócrates, todo aluno já sabia a disciplina. Ele não era uma mente vazia, uma tábula rasa, onde o professor colocava coisas lá. Para o professor Sócrates, o aluno já sabia a disciplina, já sabia o conteúdo. A importância do professor era tirar dali, como uma boa parteira, que é a palavra maiêutica, tirasse do aluno aquilo que ele já sabia. Olha que grande mistério é isso aqui. E quando o aluno descobre isso, o assunto, o conteúdo se torna ainda muito mais significativo. Isso do lado do aluno. E do lado do professor, ele sabe onde está, sabe o que fez e sabe o que precisa fazer. O professor é um novo Paulo Souza. Sabe quem é Paulo Souza? Não sabe não, né? É o novo técnico do Flamengo. Assim, o que está fazendo o novo técnico do Flamengo? Trazendo todo tipo de tecnologia. Agora o cara levou um telão para o treino no campo. Não mais aquela prancheta do Papai Joel. Né? A prancheta do Papai Joel virou o telão do Paulo Souza. E ali ele para e mostra o posicionamento de cada jogador, e o jogador mesmo descobre onde ele deveria estar e o que ele deveria estar fazendo. Essa é a função do professor. Então, com o plano de ensino, você, professor, se torna o novo Paulo Souza, que, por enquanto, não ganhou nenhuma partida, não perdeu nenhuma. Vamos dizer que ele seja um bom técnico ainda, né? Vamos dar para ele
o benefício da dúvida. Vamos então para o nosso próximo slide, para a gente conversar mais. O plano de ensino, pastor Marco. O plano de ensino representa um contrato entre o professor e o aluno e deve ser apresentado no início da disciplina. Opa, contrato entre professor e aluno, isso aí é com Enoque. Então, isso é uma parte muito interessante que tem que ser tratada. E como estamos falando só professores, né, pastor? Vou ficar à vontade aqui, porque a gente vê acontecer e a gente precisa realmente melhorar essa pegada do contrato. No contrato, a gente precisa fazer primeiro uma apresentação de como vai acontecer as aulas, de como você, professor, gostaria que acontecesse, de forma... Eu acho que a leitura da fisionomia ela é muito importante no processo de ensino-aprendizado. Vocês não fizeram discipulado consistente ainda, né? Convido a fazer. Uma disciplina muito interessante na igreja, onde a gente coloca as formas como acontece o ensino. Nós precisamos separar um tempo, nós precisamos separar um horário, porque todo o ensino da igreja é intencional. A proposta dos nossos materiais são intencionais. O camarada não sabe nada, e pelo tema ele olhar o livro assim, puxa, acho que eu vou matricular nessa classe aqui porque eu preciso disso. Tem gente que insiste na mesma classe a vida inteira. Mas é bom a gente estar passando porque é uma escola formativa, é uma escola que nós precisamos formar cristãos realmente consistentes, eficientes, com visão, né? Que entenda a fisiologia da fé, mas que realmente ele avance, não fica atolado não, porque a gente precisa crescer. E a gente precisa fazer nesse contrato alguns acordos. Eu acho muito interessante. A gente precisa montar um horário onde você vai dedicar seu aprendizado, porque nós precisamos disso. Nossa mente, ela precisa de entender que você está em processo de formação na sua igreja. Eu acho que quando a gente fala sobre esse contrato, eu preciso dizer para o meu irmão de que mais importante que o seu estudo secular é o seu estudo com Deus. Porque isso é para a eternidade, você vai levar. É uma disciplina que você vai levar. Então, eu preciso contratar. Aqui eu vi um texto aqui, acho que o JP falou aí, sobre o contrato, ainda de forma intencional, esse texto veio a calhar para a nossa manhã, é que o povo aqui fez um contrato. No capítulo 15, versículo 7, vocês serão bem-sucedidos, sim, vai ser bem-sucedido. Mas no versículo 12, a gente começa a ver aqui a questão fizeram uma aliança com o Senhor. No 13, ele diz, juraram também que seriam mortos, todos no 15, 13. E no versículo 14, e em alta voz, juraram ao Deus. Então, aqui tem algumas coisinhas que o povo de Deus precisa entender. Então, no meu contrato, eu preciso dizer para o meu aluno que nós queremos, com a apresentação, que já está no plano de curso, beleza, está na ementa, tranquilo, mas o contrato ele tem que ser falado todas as aulas, um pouquinho antes de começar a aula, fale mesmo. Agora, meu irmão, é o seguinte, você precisa aparecer, eu preciso fazer a leitura. Eu, Enoque, professor, eu não consigo dar aula na minha escola, lá na minha escola, Machado de Assis, se eu não ver o aluno. Então, eu preciso ter esse contato com ele, para ele olhar, balançar a cabeça, dizer que está entendendo. Então, eu preciso ver o meu aluno. Então, no primeiro dia, eu digo, meu irmão, eu preciso que você, todo dia às 9h20, arrume aí seu quarto, seu cabelo, faça o que você quiser, mas acorde um pouquinho antes, porque nós não estamos... Realmente é algo muito sério, eu preciso levar isso para a eternidade. Precisa aparecer nas câmeras ali, olha, abre a sua câmera, não sei que vai se dar saidinha ali, tá num acordo, né? Não, eu vou sair aqui rapidinho, calma aqui. Não, eu não preciso fechar. Mas eu estou falando isso aqui, viu, pastor, tem a liberdade de falar isso sobre a apresentação? Sim, porque claro. Eu preciso, eu como professor... O pastor Givaldo escreveu ainda há pouco, disse assim, o meu celular está acabando a bateria, eu vou sair ali rapidinho buscar o carregador. Está respondendo o contrato. Pastor Givaldo, o que você fez, o que você escreveu é exemplar. Você está considerando a sua turma. Você está dizendo para todos nós
que o que está sendo dito aqui é importante e que você está ligado e que você vai sair durante só um tempo e vai voltar lá, certo? Então, assim, esse é o tipo de contrato. Você está ligado naquela coisa. Eu queria só dar esse exemplo. Mas, pastor Enoque, você falou sobre, levanta, arruma o cabelo, se arruma aí, mas mesmo se não der para se arrumar, vem descabelado, mas venha, né? O cristão é um sujeito livre, não sujeito a ninguém, mas ao mesmo tempo é servo de todos. Sim. Quer dizer, ninguém me obriga, mas eu me obrigo. Você se obriga. Porque ali são meus irmãos, e o que está sendo dito ali tem funções eternas. Por isso, quando nós estudamos há alguns anos atrás o livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren chegou a escrever assim, a família espiritual é mais importante do que a família carnal, porque você vai passar a eternidade com ela. E aí o Edson falou que o rei Asa destituiu sua própria mãe. Destituiu sua própria mãe da condição de rainha porque ela era idólatra. Então, como Lutero escreveu, o cristão é um indivíduo livre, não está sujeito a ninguém. Mas o cristão é um servo de todos e deve, então, a todos. Então, ainda dentro dessa pegada do contrato, meu irmão, tem que falar todas as aulas. Você, professor, meu irmão, em nome de Jesus, organize sua aula de forma que os seus irmãos entendam da importância da sua aula, que isso vai mexer com a eternidade dele, de pessoas que ele futuramente vai ensinar. Leve a sério essa questão. Irmão, vamos fazer aqui alguns acordos. Fazer questão de fazer esse acordo, porque vai direcionar, a aula vai ficar melhor. A questão do tempo também. Olha, nós podemos até extrapolar esse tempo, se a aula estiver muito, mas muito mesmo proveitosa, e a gente perde o tempo, o controle do tempo. E a gente vai para... Tá bom? Mas no final da aula fazer questão de dizer, olha, passamos do tempo aí, mas foi muito proveitoso, Deus abençoe. Então, isso faz parte do nosso trabalho como professor. Mas falar todas as aulas. Tira um minutinho e ele fazer, ó, é interessante que você fique com a gente até o final. De repente entra e sai. Eu falei assim, meu Deus, eu estou falando sobre a proposta de discipulado consistente, e a pessoa não entendeu que o grande objetivo geral da minha aula é fazer com que ele seja realmente um discípulo consistente. O discípulo consistente é aquele que não desiste por qualquer coisa. É um teimoso. Ele vai dizer assim, o final desse curso, meu amigo, ninguém mais, nem a morte, nem a vida, nem os anjos vai me separar da presença do Senhor. Então, é isso que a gente precisa levar, com acordo. Tá? Ok, obrigado. Só uma colocação, reforçando o que o pastor Enoque falou, é uma relação contratual desigual, onde o professor deve levar em consideração que seus alunos são todos desinteressados, mas o progresso e o sucesso só vai ser obtido se todas as aulas ele conseguir estimular os alunos de modo que eles se motivem a viver aquilo que está sendo aprendido. Então, normalmente, quando nós temos uma relação contratual de garantias, ou seja, é garantido que todos vão aprender, que é uma situação muito cômoda, e não é o que nós vivemos. Então, boa parte dos nossos alunos das escolas bíblicas dominicais, eles estão ali pelo fato pela rotina, ou pelo próprio cronograma, aquela coisa toda, mas quando você coloca que este aprendizado, que ele é solidamente embasado por aquilo que o Espírito Santo nos coloca, e o aluno tem a tendência natural a não querer aprender, aí já muda completamente de figura. Então, é aquela história, eu vou ter uma adaga de uns 1 metro, mais ou menos, para caso os alunos não aprenderem aquela situação, o professor vai ter sua cabeça colocada nessa adaga para ser decapitado, né? Conforme foi colocado nesse acordo aí de 2 Crônicas 15, né? Então, é mais ou menos assim, vai esforçar ao máximo para que haja realmente um interesse naquela situação. Ok, obrigado. Juliana. Só para ressaltar algo que o pastor Enoque falou sobre conhecer o aluno,
sobre ter uma leitura, né, de quem é essa pessoa que eu estou lidando, então falar sobre a importância de ter uma avaliação inicial, né, saber que aluno eu estou, em que lugar nós estamos, de onde nós estamos partindo, é preciso ter essa leitura prévia. Então, assim, é como se não desse para separar planejamento de avaliação. Então, são duas coisas que estão juntas. Você tem que fazer essa avaliação inicial, saber de onde você está partindo e onde que quer chegar. Então, não dá para separar planejamento e avaliação. Ok, muito obrigado. Vamos então para o nosso próximo slide. Eu estou gostando de ver a participação de vocês. Vamos lá então, Enoque. O plano de ensino é composto de quê, então? Ementa, objetivo geral, isso tem que ficar muito... A gente tem que trabalhar muito essa questão. Acho interessante, até no início da aula, já colocar esse objetivo geral ali para o pessoal. Dizer, olha, ao final da nossa aula hoje, vamos esforçar, viu, Roberto? Vamos aqui, vamos suar a camisa, por isso eu preciso que vocês realmente estejam comigo. Isso, já entra no acordo. Vamos estar juntos, não sai não, gente. Vai ser rápido, mas a gente precisa ter qualidade na nossa aula hoje, porque nós temos o objetivo geral, nós vamos chegar lá. Tá? Nós queremos, no final da aula hoje, ter alcançado isso. Objetivo específico. Como é que nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo geral? Tá? Conteúdo. Graças a Deus, nossa igreja tem conteúdo, forma a metodologia, como é que nós vamos passar essa aula, como é que nós vamos avaliar essa aula. A Ju está aqui falando sobre avaliação, ela está doida para dar nota, mas fazer prova, ela está maluca aqui. Não, a gente tem que falar, simulado, reprovar o cara. Não, a gente precisa, a avaliação ela é contínua, a gente tem que responder, Juliana, a questão do aprendizado significativo. Daí, é desse momento que o nosso aluno já está respondendo à nossa avaliação, né? E aí a gente está trabalhando. O Felipe colocou aí que realmente o nosso aluno sabe muita coisa, ele chega para a gente com uma bagagem de conhecimento incrível. Seja ele com experiência na vida cristã ou não, ele vem com alguns conceitos já formados. O que nós vamos fazer? Vamos dar oportunidade para essa pessoa falar, mas tem que falar mesmo, depois não expor o professor. Assim, olha, o João Pedro me falou isso, não foi, pastor? Eu digo, rapaz, como? Eu não lembro disso, não. Onde? Então, assim, oportunizar, né, através dessa avaliação, todas as aulas, ouvindo o seu aluno, tá? E nós temos também a bibliografia, né, que é esse material de apoio, onde o professor vai estar consultando, buscando, para melhorar a sua aula. Eu gostei ontem de uma fala do pastor João Pedro, nosso professor. Falou assim, olha, a nossa ideia com tudo isso aqui é colocar para o aluno o que eles podem esperar de nós. Esse anseio, esse desejo tem que ficar muito claro. O que vocês podem esperar do professor? Isso aí que você está falando, Enoque, todo professor tem que lembrar que o aluno é protagonista, ele não é passivo, né? Ele é protagonista Ok, aí tem essas coisas bonitas aí, da ementa, objetivo geral, objetivo específico. Agora vamos destrinchar cada um, depois da participação do pastor Givaldo. Bom dia, pastor, bem-vindo. Obrigado pela sua presença aí, meu irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, pessoal, igreja, todos aí. Muito bom a aula, muito bom estar com vocês. Minha voz está num tom bem abaixo, espero que estejam ouvindo. É uma dúvida, aproveitando aí que nós estamos falando sobre o plano de ensino, esses itens do plano de ensino, mais particularmente, eu sei que provavelmente a gente vai passar por cada um, mas já trazendo aqui uma pergunta que eu acho que tem a ver até com a metodologia, que é a construção, né, desse método para a explicação dessas aulas. Nas aulas presenciais, estratégias como dinâmicas, filmes, debates setoriais, trabalhos em grupo, teatro até,
e outros meios, eles poderiam ser aplicados com mais facilidade, porque a gente estava ali com um grupo presencialmente, e parecia ser bem mais interessante essa aplicação dessas estratégias e o enriquecimento dessa aula. Hoje, com o advento dessa aula virtual, remota, a gente primeiro passa por um grande desafio, que é fazer com que o nosso aluno mantenha pelo menos a câmera aberta para que você possa ter o contato visual com ele, os sinais, né, o interface ali. E aqui já trazendo cortando um pouco o nosso aluno, é o adolescente, é o jovem, e há uma dificuldade às vezes maior para lidar com essa questão da câmera junto a esse público. Mas a pergunta é como nós podemos enriquecer nossas aulas virtuais, remotas, né, no método que nós estamos trabalhando hoje, é a forma que nós estamos dando aula hoje. Como é que a gente pode enriquecer, haja visto que a gente não tem tantas possibilidades como a gente teria na nossa época de aula presencial? É uma dificuldade que eu particularmente enfrento, né? O que eu posso criar? E aí fica já uma pergunta, vocês não precisam responder agora, nem tratar sobre isso, mas ficar aí para a gente, de repente, até por experiências de vocês, dizer, a gente aplica assim, a gente faz isso, a gente acrescenta aquilo outro, para que a gente possa estar agregando, puxando da experiência de vocês e tentando aplicar na nossa turma, tá? É isso. Obrigado. Beleza. Obrigado, pastor. Nós vamos fazer isso, além dessa troca da experiência, vamos ver se lá na metodologia a gente também ajuda, mas eu também queria que vocês tivessem a experiência de ter uma aula aqui plural. Eu queria dizer que durante a semana passamos por 2 reuniões de planejamento desta aula. Uma foi o dia 3 de janeiro e a outra foi uma reunião de mais de 2 horas ontem, onde nós 5 estivemos presentes, vendo ponto por ponto, discutindo. E uma das razões, assim, na primeira parte, nós também demos um exemplo de uma aula participativa, que foram aqueles 10 minutos de participação de todos, e também apresentando essa tecnologia que a gente vai aliando as ferramentas de você ir ouvindo e agora lendo, e você vai usando outras funções de aprendizagem, como a fala, a sua participação. Então, nós estamos usando aqui, basicamente, 3 modelos aqui, da audição, a visão, a leitura e a participação, talvez 4 aqui. Mas vamos ainda falar mais disso na metodologia. Vamos, então, para ementa. O que vem a ser ementa, meu Deus do céu? Vamos lá, Davi. Quando você apresentar a sua disciplina, no primeiro dia de aula, na sua aula inaugural, você vai, então, apresentar a ementa. O que é a ementa? A ementa são diversas frases, não é uma folha, não é meia folha. Então, um parágrafo de umas 3 linhas, em que você descreve com frases curtas o conteúdo. Então, vamos lá. E vamos ver se eu consigo fazer uma ementa oral aqui. Eu estou falando de quê? A história da Igreja Batista no Lago Sul. Como se tornar membro da Igreja Batista no Lago Sul. As formas de entrar na membresia da Igreja Batista no Lago Sul. O que é o batismo, o que é a conversão. Eu estou descrevendo qual disciplina aqui. Eu estou perguntando para vocês, vamos lá. As frases que eu falei descrevem quais disciplinas? Introdução à IBLS. Introdução à IBLS. O que caracteriza uma mulher de Deus?
quais foram as mulheres que Deus usou na Bíblia, quais características que as mulheres de Deus têm. Estudo de 20 mulheres da Bíblia e tal. Eu estou falando de qual disciplina? Mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Os diversos modelos atuais de discipulado. O que distingue o discipulado na nossa aula dos outros modelos? O que é mesmo o discipulado? Os diversos termos bíblicos para o discipulado. Qual é a disciplina que eu dei aqui nessa ementa oral? Discipulado consistente. Discipulado consistente. Então, eu estou fazendo aqui, de uma forma rápida, aqui, uma ligeira descrição. São frases curtas, frases descritivas, com verbos no indicativo, não é imperativo, porque senão eu já passo para os objetivos. Eu estou descrevendo qual é aquela disciplina. Então, vamos lá. Como começa a fé? Qual é a importância da reunião da igreja no grupo? A importância de ter irmãos e tutores na vida cristã? Como trabalhar com o seu ministério na igreja? O caminho do crescimento espiritual, ok? Aqui, tá bom? Eu descrevi qual disciplina, qual ementa eu acabei de falar, aqui. Fisiologia da fé. Fisiologia da fé. Então, eu falei acho que de 3 ou 4 disciplinas, já deu para notar. Você assiste a aula de novo, que vai ficar no canal da igreja, você assiste isso aqui, você já tem uma ideia de como fazer uma ementa. Por outro lado, o pastor Marco, a Juliana, o Enoque, durante a semana inteira, estão à sua disposição para você fazer e fazer bem a ementa da sua disciplina. Vamos lá adiante, o próximo item. Objetivo geral. É o que o professor espera que o aluno esteja apto a realizar ao final da disciplina. E aí a gente vai dar aquela do professor antigo. Quem vai comentar isso? Vocês estão ligados que eu estou esperando vocês participarem. Tem gente aqui. Estou dando a oportunidade para o pessoal de casa falar aí um pouquinho. O objetivo geral, ele abrange o que você quer, o que você espera do curso, do todo, né? Vou dar um exemplo. A disciplina a classe de mulheres. Então, ela espera que ao final de tudo, de todas as aulas, que a mulher entenda que a salvação dela depende do relacionamento íntimo dela com Deus. Então, você me pergunta, qual a diferença do objetivo geral para o específico? O objetivo específico, ele é a cada aula. Então, na aula da Raabe, o que você espera dessa aula? Que se aprenda sobre obediência, né? Sobre fazer a coisa certa. No final da aula, eu acho que em todas as aulas tem que ter realmente, a gente tem que enfatizar a questão de que a nossa aula ela é objetiva. Nós temos objetivos. O objetivo geral ser alcançado no final da disciplina, isso nós temos que deixar claro, né? Eu acredito, eu gosto muito dessa questão, porque eu aprendi lá na celebração da disciplina, do estudo, é que quanto mais você fala, as pessoas tendem a mentalizar isso, a colocar na mente, no coração. Eu tenho um objetivo, firmar como mulher de Deus, sistematizar, organizar a minha ideia da fé, e para isso eu preciso entender como é que acontece, a fisiologia. Eu preciso entender que na minha igreja eu sou um membro atuante, e para isso eu tenho que ter visão. Como é que eu vou captar isso? Então, e todas as aulas, professores, em nome de Jesus, deixe muito claro que a sua aula ela é objetiva, ela precisa de ter isso muito claro. Nós temos o objetivo geral, mas os objetivos específicos ela tem que ser colocado
em todas as aulas, nós vamos chegar assim, 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 porque são caminhos. Os específicos são os caminhos que nós percorreremos para chegar ao objetivo geral. Então, como é que isso vai acontecer, Ju? É bonito, eu me prendi à proposta, esse ano eu não quero ser professor da discipulado consistente, porque trabalha muito a questão da relação do aluno. O pastor João Pedro foi muito feliz no capítulo 1 falar sobre como é que isso acontece e como é que tem que acontecer, você entender mesmo esse campo do ensino. Isso é muito, isso é pedagógico, e a igreja precisa entender essa questão da pedagogia, de como é que acontece isso, quando acontece, como acontece, como é que você vai se organizar para acontecer o conhecimento, porque nós só ouvimos e trabalhamos muito, nós falamos muito ontem na reunião sobre a questão do afetivo, né, pastor? Deixar de ser só informativo e passar para o cognitivo, e a gente começar a trabalhar isso na questão da afetividade, assim, puxa, eu me dou tão bem com esse conteúdo, que quando você começa a falar, rapaz, dá vontade de chorar, dar um glória a Deus, como foi no início da nossa aula, né? Assim, sair do campo só da informação, porque nós temos muita informação, e passar isso para o cognitivo e para o afetivo, e trabalhar isso com muito amor, porque essa, além de ser uma disciplina que tem que ser levada a sério, novamente eu falo, é algo que nós levaremos para a eternidade. Ok, beleza. Imagina, Joaquim, que eu faça a seguinte frase: o aluno entende a importância do gerenciamento pessoal de finanças pessoais e começa a agir de acordo com o ensino. Assim, rapidamente, eu dei o conteúdo geral em uma frase da disciplina. Qual é o nome da disciplina, Joaquim? Eu dei a ementa, agora eu não sei o nome da disciplina. Como é que é, Joaquim? Uma disciplina que você já deu algumas vezes aqui. Finanças para todos. Então, finanças para todos. De novo, o aluno entende a importância do autogerenciamento financeiro e começa a agir de acordo. Eu dei em uma frase o que você quer. Eu resumi o semestre. O aluno conhece a importância de se tornar membro da igreja, é batizado e se torna membro. Eu estou falando de introdução à IBLS, tá certo? O aluno diferencia os diversos modelos de discipulado atual e começa a agir com um modelo inteligente de discipulado. Você está descrevendo, eu não estou dizendo que vai ser exatamente isso, eu estou dizendo que em uma frase você descreve o conteúdo, o processo e o fim da sua disciplina, porque lá no final você não quer que o aluno apenas saiba sobre os diversos modelos de discipulado, você quer que ele se engaje no modelo de discipulado que o autor apresentou como sendo consistente, quer dizer, um modelo verdadeiro disto aqui. Agora, só o seguinte, uma coisa que eu aprendi, assim, evite, ao fazer um objetivo geral, colocar verbo do tipo assim, levar o aluno a... O professor não leva. O professor não carrega o aluno. Use termos mais gerais do tipo entender, conhecer, perceber, organizar. Este é o objetivo do objetivo geral. Você descreve em uma frase o conteúdo todo do semestre. Meire levantou a mão, coitadinha, já deve estar até com a mão cansada aí. Vamos lá, Meire. Eu estou aqui pensando, no meu caso, que eu não sou professora de EBD, mas sou líder de PG. Em como aplicar isso no PG. Então, aqui, por exemplo, toda terça-feira, que é o caso da nossa reunião,
Eu vou falar sobre específico, geral, objetivos gerais, específicos. Então, eu tenho que fazer toda essa caminhada em todo o PG ou no início do semestre eu faço toda essa apresentação e sigo, então, que a gente recebe os roteiros, né? Então, essa é a minha dúvida, como é que no PG eu devo fazer com essas questões aí de apresentações da matéria? Ok, excelente pergunta. Quem é que vai responder? Pastor Marco. Meire, por favor, poderia repetir que eu estava lendo aqui as colocações da Rivani quanto... Então, pastor, como no meu caso, eu sou líder de PG, né, e não professora de EBD, então eu estou ouvindo e tentando imaginar, absorver como é que eu vou aplicar essas coisas no PG. Né? Bom, por exemplo, tem objetivo geral, objetivo específico, apresentação e tudo. A gente faz no início do semestre e segue, então, todo o semestre, ou todo o PG eu tenho que fazer essa apresentação da matéria, do assunto e tudo. Sim, muito bem. Olha só, eu vi uma escrita do Silvio Valim, uma necessidade que eu creio, sim, que vai ser muito boa, de uma aula inaugural, para que seja apresentado aí, no caso aí, esse plano de aula, né, do professor, e estava até pensando na questão desse objetivo geral. Então, é mais ou menos uma questão prática, você vai programar uma viagem sua para a capital do mundo, né, lá Goiânia. Então, você sabe onde você quer chegar, né? Gostei, então, pastor. Goiânia é a capital do mundo. Não é? Gostei dessa. Então, por exemplo, você vai parar em Anápolis para abastecer. Então, aí são objetivos específicos, né? Você precisa chegar até Goiânia, é o seu objetivo geral. Não lancha no Gerivá? Tem a parada no Gerivá também. Então, é um tema que foi colocado aí, né, de objetivos específicos, como foi colocado né, assim, daquilo que você quer chegar nesta semana com seu aluno, onde é que ele vai chegar. Até, Meire, eu gostaria que os professores que estão aqui se colocassem na posição de alunos. O que nós temos visto nas aulas, né, assim, daquelas aulas que já passaram. Como você entende que você está fazendo com que o seu aluno ele aprenda, né, na questão aí prática que a nossa irmã Rivani, que a pastora Rivani colocou, né? Precisa levar com que esses alunos tenham interesse pelas aulas. Uma questão teórica que eu creio que é muito importante, mas mais do que isso, esse objetivo geral, onde é que você quer que o seu aluno chegue, né? Onde é que você quer. Então, isso é importante, saber isso. E aí eu até gostaria, em algum momento, que os irmãos, como alunos, colocassem dessa forma, né? Como estão sendo as aulas nossas? Né? Elas são boas? Precisa mudar o quê? Então, era bom que a gente fizesse esse comentário. Onde é que nós estamos errando? Né? Onde é que nós estamos acertando também? Eu creio que é muito importante. Então, respondendo aí, né, Meire, eu acredito que essa aula inaugural, para que a sua classe saiba onde é que realmente ele vai chegar. Se não tiver isso, parece que aquela coisa solta. Alguns momentos nós vamos ver boas aulas, outros momentos aí se perde, e se perder esse fio da meada, né, eu creio assim que, né, no final
desse objetivo geral, nós não vamos chegar a lugar algum. Só centelhas aí de algumas boas aulas, né? Tá. Muito obrigado, pastor Marco. Como nós pregamos em série, a série é o objetivo geral. Nós estamos pregando desde o dia 31 de janeiro sobre a importância de fazer plano, mas submeter todos os nossos planos a Deus. Vamos passar todo o mês de janeiro sobre isso. O objetivo geral é esse. Nós precisamos fazer planos, mas colocar e deixar que Deus faça do jeito dele, ainda que nós tenhamos planejado. Se nós tivéssemos os PGs, nós estaremos tratando de como praticar cada mensagem que nós ouvimos para cada semana. Ainda que o líder do PG tenha em mente que aquele assunto daquele dia não encerra tudo, não termina, é só uma parte de um conteúdo maior. Quando nós terminarmos de pregar sobre os planos nossos e os planos de Deus, nós começaremos a tratar dos mandamentos do Novo Testamento que nos ajudam a nos mover para cima, de orar sempre, de ler as Escrituras, de pensar nas coisas do alto, de olhar para Jesus. Esse é o objetivo geral. No semestre passado, o objetivo geral era praticar os mandamentos recíprocos. E cada semana a gente ia, não julguemos uns aos outros, considere o outro em máxima estima, e por aí vai. Agora nós vamos tratar de mandamentos, mas agora de mandamentos que nos levem nosso coração, nosso pensamento para as coisas do alto. E cada semana a gente trata no PG de uma coisa específica que foi tratada no domingo. Mas, ainda que nós tratemos a cada semana de uma coisa específica, o líder tem que ter a noção do que vai se tratar durante toda aquela série, como aqui as coisas vão se desenvolver. O Roberto levantou a mão. Então, vamos lá. O Silvio Pereira. Chega um aluno querendo aprender oboé com o Silvio. O objetivo geral do Silvio é ensinar oboé para que no final do semestre ele seja um virtuoso. Ele vai fazer isso em um semestre. Se vira, meu filho, na primeira aula você vai falar de palheta dupla, vai falar de embocadura, vai falar das chaves, vai falar da importância do oboé, e já na segunda aula você vai começar a treinar o concerto número 1 para oboé e orquestra de Franz Liszt. Te vira. Mas o objetivo geral é que você torne o aluno, você tem um semestre para transformá-lo em um virtuoso do oboé. Eu sei que você consegue isso, mas a cada aula você vai passando do ponto A para o ponto B para você fazer desse aluno virtuoso. Essa é a diferença daqui. E aí, Roberto, rapidinho. Bom, eu também tentei aprender oboé, Steven. Estou dizendo, estou dando uma tarefa fácil para o Silvio aí, porque tocar piano, qualquer um de nós faz, até deputado faz isso na Câmara. Vamos lá, então, Roberto. O que a irmã Mary colocou é muito pertinente, porque ele tem uma visão mais quase que corporativa. Em 96, quando eu entrei no meu primeiro estágio, o meu instrutor falou, nós vamos ser tão grandes nessa divisão quanto nós quisermos ser. A diferença é que nós submetemos o desejo do nosso coração ao desejo do coração de Deus. Então, o seu PG ele vai ser tão grande quanto você queira que seja, de início, submetendo a vontade ao coração de Deus. Não só em tamanho, mas também em espiritualidade, em cooperatividade e em apoio. Então, essa questão de você, antes de começar tudo, estabelecer o objetivo geral, e à medida que a coisa vai desenvolvendo, você ter os seus objetivos específicos, ela tem, além de estar submetida ao coração de Deus, ela tem que ser bastante monitorada, para evitar que nós fiquemos grandes demais perto daquilo que nós queríamos, ou pequenos demais perto do que desejávamos. Ok, obrigado. Vamos para o nosso objetivos
específicos. Veja que objetivo geral é singular, é um objetivo geral. Agora, objetivos específicos, aí são vários. Vamos lá. Enoque. Então, são formulados a partir de desdobramentos dos objetivos geral, né, do objetivo geral, e pressupõe resultado da aprendizagem, que o aluno será capaz de atingir a curto prazo, ao final de cada aula. Tá? Gostei da fala do Roberto. Roberto me surpreende, sou fã número 1 dele, ele domina essa área aí, e realmente a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade a questão dos objetivos, porque o nosso desejo é que não só o aluno cresça, mas o resultado do crescimento do aluno, isso é prova do esforço do professor. Eu fico triste quando eu vejo um professor assim, olha, na minha turma eu vou reprovar tanto. Eu digo, puxa vida, por que eu reprovar? Porque não aprenderam. Mas como é que você tem ensinado? Eu fico triste, eu fico feliz quando eu vejo o aluno todinho, todo mundo passando, a turma toda sendo aprovada, porque eu sei que isso é resultado de um professor comprometido. Então, esse objetivo específico, ela tem que ser pensada a partir do nosso objetivo geral, tá bom? E sempre focado em como é que nós vamos alcançar isso, como é que o aluno vai absorver essa ideia no longo da aula, de cada aula, né? De cada aula, tem que dar uma resposta positiva a esse ensino. Aí tem mais um slide, pode pedir para ouvir. Então, são formulados a partir do desdobramento dos objetivos geral, nós já falamos. Faça sentenças curtas, escreva ações que você espera que o aluno saiba ou faça no final de cada aula. É repetitivo nessa questão. É interessante, e isso responde até uma pergunta da Rivani, pastora Rivani, né? Como é que nós vamos fazer isso na prática? Rivani, toda vez que nós oportunizamos a participação do aluno e observamos na fala dele algo que nós queremos que ele aprenda, perceba, isso já é uma resposta muito positiva nesse processo. Ruim é quando nós não damos uma oportunidade e o aluno fica ali absorvendo e a gente achando que ele está aprendendo e no fundo ele não está por dentro da aula, né? Não está aprendendo, não está acontecendo essa sintonia entre ele e o processo. Então, a gente precisa muito mesmo dessa participação. O aluno precisa dizer, olha, eu não entendi nada. Não entendi. Você tem como falar novamente? Porque isso não é pecado. O pecado é sair dali achando que entendeu alguma coisa e dizer assim, tô para você, viu? E a gente precisa realmente estar atento a essas observações. Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para o pastor Marco para as suas considerações finais da nossa aula de hoje. Nós terminaremos as outras funções do plano geral na próxima aula e já entraremos com um novo assunto para a aula que vem, as considerações agora do pastor Marco, e você já pode ir escrevendo no nosso chat o que você achou do nosso encontro. Quero dizer de novo que esta aula está sendo gravada e você pode, então, a qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra para falar de aula. Você já pode ir escrevendo aí o que você achou da nossa aula de hoje e a gente já vai se despedindo aqui. Pastor Marco, por favor. Isso, meus irmãos, então é muito bom nós estarmos aí presentes aí para mais um semestre. Eu creio que o propósito seria realmente nós avaliarmos até onde nós já chegamos como escola bíblica dominical e também avançarmos agora para melhoria. Então, isso é muito importante, a avaliação do seu passado, do seu semestre, pelo menos passado, e comece a trabalhar em cima daquilo que você vai aplicar de melhor nesse outro semestre. Então, espero que tenha sido aí bom para você o trabalho, o que nós apresentamos, e sugestões também, como o nosso pastor falou. Ela vai ser muito bem-vinda, a sua sugestão. Deus abençoe aí a sua vida. Muito obrigado, pastor Marco. E agora, com aquela voz maviosa, com V, viu, irmãos? Aquela voz maviosa do Enoque.
Eu pensei que fosse a Juliana. Mafiosa, achei que era mafiosa. Mafiosa da Ju. Queria agradecer de coração a oportunidade, muito boa. A gente aí, nesse processo de ensino-aprendizado, quando a gente nos colocamos em ensinar alguma coisa, acaba que a gente aprende muito mais, né? Obrigado pelo aprendizado. Vamos lapidar, vamos trabalhar para que esse ano de 2022 seja um ano muito produtivo e que realmente os nossos objetivos propostos sejam realmente alcançados. Tá bom? Deus abençoe meus irmãos. Prazer. Ok, muito obrigado. O pastor Givaldo pergunta se nós temos homework. Bastante interessante. Na próxima aula, deixa eu só dar o spoiler, nós vamos terminar esta parte aqui, dos objetivos, da disciplina, da metodologia, da bibliografia, mas nós teremos também um treinamento de como fazer slide. O que você gostou de acompanhar uma aula hoje com slide? Você já pensou que você também poderia fazer coisas como nós fizemos hoje e até mais interessantes ainda? Então, na aula que vem, nós terminaremos esse tema aqui e já passaremos sobre a modalidade de fazer slide. É uma coisa que eu dei aula, Roberto, durante 32 anos, nunca aprendi. Eu fui em 2006 aos Estados Unidos, comprei um data show novinho e depois eu acabei dando para a igreja, porque eu não aprendi a fazer slide. Eu dei o data show, foi o primeiro data show que a igreja teve, foi um que eu comprei para mim, e por não saber fazer slide, eu dei para a igreja e abençoou muita gente. Mas imagina você agora que você vai saber fazer slide e você vai poder saber ilustrar a sua aula, você vai poder apresentar do jeito que foi feito aqui. Bom, esse é o spoiler da aula que vem. As palavras finais da Juliana para encerrar nossa turma. Eu quero agradecer, né, a participação de todos. Os comentários foram ótimos. Eu acho que foi um tempo muito proveitoso e que Deus nos abençoe e nos capacite, né, a servir com excelência. Eu sei que já temos buscado e que possamos crescer em excelência no serviço do Senhor. Ok, muito obrigado, pastor Marco, com a oração final. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos tido de servir a Ti, de estarmos disponíveis, ó Pai amado, para que o Senhor Deus nos use como ferramenta, Senhor, nas mãos do Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, de professores, de alunos, Pai amado, que o Senhor Deus esteja cuidando do ensino, Senhor Deus, da Igreja Batista no Lago Sul. Toma nas mãos do Senhor, Senhor querido, a nossa vida, a nossa casa e também, Senhor Deus, todo o povo de Deus, que o Senhor esteja sustentando debaixo da potente mão do Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia a todos, bom almoço, Deus abençoe.